Como se organiza politicamente o Estado brasileiro? Quais as competências e obrigações da União, dos Estados e do município, segundo o arcabouço jurídico do nosso país? Quem está conosco para esclarecer esse assunto, para falar sobre esse assunto, é o professor Vladimir da Rocha França, professor doutor do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Vladimir, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Agradeço o gentil convite e espero que nossas considerações aqui auxiliem na melhor compreensão do nosso sistema constitucional e do Estado brasileiro. Pois bem, professor, de certa forma, traçando uma panorâmica, né, ou historiando como se deu todo esse processo de organização política do Estado brasileiro. Bem, a Constituição Federal adotou um modelo federativo. O que significa dizer em termos práticos? Como devem ser distribuídas as competências estatais? A opção do Brasil foi para um modelo no qual você tem um poder central, que é a União, que recebe um conjunto de competências constitucionalmente demarcadas, e tem poderes regionais, digamos assim, que são os Estados-membros. E há uma peculiaridade da Federação Brasileira que nós também temos os chamados poderes locais, que são os municípios. Há também uma outra estrutura delimitada na Constituição Federal, que é o Distrito Federal. Então, cada ente federativo, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, tem sua esfera de competências, de atribuições, delimitadas pela Constituição, nesse sentido. Como a Constituição trata essa questão das competências, essas obrigações todas, ou seja, como ela delimita todo esse arcabouço? Certo. Ela funciona da seguinte maneira. A Constituição Federal, ela prevê as competências da União, delimita as competências dos municípios, e especificando uma ou outra matéria, como por exemplo a prestação de serviços de transporte coletivo. A Constituição diz que é expressamente urbano, é expressamente do município. E aqueles assuntos que exigem a intervenção estatal, a ação do Estado, do poder público, que não estejam previstos nem como competência da União, nem como competência do município, são consideradas competências dos Estados-membros. Só para exemplificar, por exemplo, a Constituição Federal diz que compete à União explorar diretamente ou através de sistemas de delegação o serviço de transporte por ônibus interestadual e internacional de passageiros. Agora, o município ele fica responsável, por determinação expressa da Constituição, pelo transporte coletivo nos limites dos municípios. Mas, por exemplo, se uma pessoa vai pegar um ônibus de Natal para se dirigir até Caicó, ele vai usar de um serviço que é de competência do Estado. Então, nesse caso do transporte coletivo, só para exemplificar, existem duas opções. Ou o ente federativo, ou seja, ou a União, ou o Estado-membro, ou o município, presta diretamente, criando uma empresa estatal, ou então delega a prestação de serviço através de contratos de concessão e de permissão de serviço público. Só para exemplificar. Pois não. Professor, naturalmente, todas essas políticas, então, elas têm uma natureza social, ou seja, elas têm uma repercussão pública, ou seja, dizem respeito diretamente ao cidadão, ou seja, a organização social que cuida de políticas para que o cidadão possa conviver socialmente dentro daquela organização e tenha direito ao que está previsto dentro da Constituição Federal. Como é que o Estado regula toda essa questão? No sistema constitucional brasileiro, a União ela tem um papel preponderante, porque afinal de contas a União ela é a representação, digamos assim, ela é responsável por representar o Estado brasileiro, a República Federativa no Brasil, nas relações internacionais. E naturalmente, como ele é o poder central e para manter a estrutura, a integridade política e territorial, ele tem todo um conjunto de competências mais abrangentes. Como, por exemplo, em matéria de direito do trabalho. Só quem pode legislar sobre direito do trabalho é a União. E com relação aos Estados-membros e os municípios, eles vão ter que desenvolver, tal como a União, políticas públicas de acordo com os limites de suas competências. Entretanto, a União, na Federação Brasileira, ela vai estabelecer diretrizes nacionais dessas políticas públicas. Inclusive, a Constituição Federal, ela determina em vários pontos isso. Só para exemplificar, em matéria urbana, nós temos uma lei federal,
que é conhecido como Estatuto da Cidade, que estabelece normas gerais, nacionais, que devem ser obedecidas por todos os municípios quando eles vão desenvolver políticas urbanas, de desenvolvimento urbano. E como o Estado brasileiro é um Estado que assume compromissos sociais, assume a responsabilidade de manter uma rede de prestações sociais, de proteção social do cidadão, é claro que tanto a União como os demais entes federativos, Estados-membros, município e Distrito Federal, eles vão ter obrigações nisso, como por exemplo na educação, na saúde, no transporte também. E como é que a União divide todas essas tarefas, digamos assim, como é que ela organiza hoje todas essas tarefas que constitucionalmente são obrigações da própria União? A Constituição Federal, ela delimita, como já disse, as competências da União. Geralmente, aliás, é quase uma regra. Ela estabelece as normas, ela tem competência para estabelecer essas normas gerais e o faz através de lei, ou lei federal, ou lei complementar, dependendo normalmente leis oriundas do legislativo, né? Do poder legislativo, ou seja, você tem projetos de lei que são de iniciativa ou do presidente da República, de acordo com a esfera de competência, ou de um parlamentar no âmbito do Congresso Nacional. E essas leis federais, no que diz respeito às competências da União, terão que ser observadas pelos demais entes federativos. Por exemplo, o plano diretor do município de Natal, que a Constituição diz que quem tem competência para fazer o plano diretor de Natal é o município do Natal. Então, eu tenho um projeto de lei, que é a iniciativa do prefeito, que vai ser encaminhado à Câmara de Vereadores, vai se debater, aprova-se, manda de volta para o prefeito, aí tem um processo legislativo. Mas a lei do plano diretor do município de Natal, ela vai ter que observar a lei federal, que é o Estatuto da Cidade, só para exemplificar esse caso. É claro que isso traz muitos problemas concretos no que diz respeito à efetividade dos serviços públicos, notadamente de serviços sociais como saúde e educação. Ok, sempre, quer dizer, sempre é uma dependência assim, do estabelecimento de políticas públicas nos estados e municípios de se acompanhar naturalmente as leis federais existentes. Né? No que diz respeito às competências do que a União pode fazer, porque existe um equívoco comum no que diz respeito, não, a União ela é superior ao Estado e município. Não. A Constituição estabelece uma esfera de competência para a União, para o Estado e para o município. Se a União, por exemplo, resolver legislar sobre matéria que é de competência exclusiva do município, essa lei é passível de ser reconhecida como inconstitucional. O mais modesto município tem, a lei municipal do mais modesto município do Rio Grande do Norte pode perfeitamente prevalecer sobre uma lei federal ou sobre uma lei estadual, caso se comprove que a União, através do Congresso Nacional, ou o Estado, através da Assembleia Legislativa, dispôs sobre matéria que somente o município, através da Câmara de Vereadores, poderia tratar. Pois bem, professor Vladimir, nós precisamos fazer um breve intervalo no nosso programa e dentro de instantes nós voltamos conversando sobre essa questão da competência da União, dos estados e do município. Dentro de instantes nós voltamos.